Olá, pessoal! Eu sou a professora Rebeca e eu vou apresentar o método dos deslocamentos. Bom, em se tratando da análise de estruturas em relação ao equilíbrio, as estruturas podem ser classificadas em hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas. Uma estrutura hipostática é uma estrutura que não está em equilíbrio estável. Ela pode aparentemente estar em equilíbrio, mas existe algum tipo de força em certa direção, em certo valor, que vai tirar a estrutura da condição de equilíbrio. Então, aqui eu tenho como exemplo um pórtico. Então, dois pilares, certo? As vinculações, um apoio duplo e um apoio simples. E aqui a gente tem rótulas. Então, o que acontece? Essas rótulas, elas introduzem movimento na estrutura. Cada rótula introduz possibilidade de rotação da estrutura. Então, as rótulas, neste caso, estão introduzindo dois movimentos. Além disso, já existem, de forma default, no plano, 3 movimentos. 2 deslocamentos, horizontal ou vertical, e a rotação. Então, a rotação da estrutura como um todo. As rótulas acrescentam rotação relativa entre os membros, certo? Então, nesse pórtico, existe a possibilidade de 5 movimentos, quando existem apenas 3 restrições, 2 do apoio duplo e uma do apoio simples. Então, a gente tem que o número de movimentos, que é o número de equações de equilíbrio possíveis que eu conseguiria formular, é maior que o número de incógnitas. O número de incógnitas são as reações que a gente vai ter. As estruturas hipostáticas, elas devem ser evitadas justamente por questão de segurança. As estruturas isostáticas, elas estão em equilíbrio estável. A gente tem aqui praticamente o mesmo pórtico do exercício anterior. A diferença é que as rótulas foram retiradas. As vinculações da base são as mesmas. Isso quer dizer que aqueles 2 movimentos a mais de rótula não vão existir. Existem só os 3 movimentos padrões que se tem no plano, 2 deslocamentos, horizontal e vertical, e rotação. O número de movimentos, que é igual ao número de equações de equilíbrio, é igual a 3. E o número de incógnitas fica igual ao que a gente tinha no exemplo anterior. Um apoio duplo e um apoio simples, totalizando 3 reações que são as incógnitas. Então, quando o número de restrições é igual ao número de movimentos, a gente tem uma estrutura isostática. Então, os métodos de cálculo que provavelmente vocês conhecem até agora vão ser para analisar essas estruturas isostáticas. As estruturas hiperestáticas são estruturas que também estão em equilíbrio estável. Então, a gente pode ter estruturas hiperestáticas e utilizá-las. De fato, as estruturas hiperestáticas talvez sejam as mais utilizadas, as mais encontradas, certo? Bom, qual a diferença em relação ao pórtico que a gente tem aqui? É que ao invés de eu ter um apoio duplo e um simples, eu tenho 2 apoios duplos. Isso quer dizer que eu tenho 2 reações para cada apoio, totalizando 4 reações, que são as incógnitas. Entretanto, o número de movimentos possíveis para a estrutura são os mesmos 3 que já se tinha no pórtico anterior, que representava uma estrutura isostática. Então, a gente tem 3 movimentos possíveis nesse pórtico, entretanto, 4 reações, 4 incógnitas. Isso quer dizer que a gente tem um número maior de incógnitas
do que o número de equações de equilíbrio. As estruturas hiperestáticas, elas não podem ser analisadas unicamente pelas equações de equilíbrio, porque na verdade elas não são suficientes para se descobrir todas as reações. Então a gente pode utilizar vários métodos, sendo que vamos dar enfoque para o método das forças e para o método dos deslocamentos. Eles são métodos semelhantes, certo? Que vão dar um enfoque em aspectos diferentes, mas a sequência, o formato do método é bem parecido. Esses métodos, eles vão se basear em algumas condições matemáticas, condições de equilíbrio, condições de compatibilidade e de comportamento dos materiais. Bom, o que são as condições matemáticas de equilíbrio? Em se tratando de um espaço bidimensional da análise no plano, se conhecem 3 graus de liberdade possíveis, sendo as equações de equilíbrio aquelas que a gente já executava na análise das estruturas isostáticas. Condições de compatibilidade. Cada estrutura tem condições de deformação possíveis. Vamos imaginar nos vínculos. Quando a gente entende que se tem um apoio duplo, significa que naquele ponto onde se tem o vínculo, não pode existir movimento vertical nem movimento horizontal, certo? Porque o vínculo de segunda ordem, o apoio duplo, impede esses movimentos. Então, não faz sentido nenhum se eu tivesse naquele ponto algum tipo de movimento de translação. Além disso, quando a gente tem uma estrutura contínua, sem rótulas, a gente espera que a deformação siga uma linha contínua. Então, não vai ter degraus, a estrutura tem que se deformar como uma coisa única. Quando se tem uma rótula, se entende que naquele ponto vai existir uma descontinuidade nessa deformação. Mas a questão que se traz aqui é que, conhecendo os elementos que compõem a estrutura, os vínculos, a gente já imagina, a gente pode imaginar uma condição deformada para essa estrutura e ela não vai poder ter uma deformação muito diferente disso. Além disso, se tem as condições de comportamento dos materiais. Então, aqui a gente vai ter dados em relação ao módulo de elasticidade. O que é esse módulo de elasticidade? Então, é a relação entre tensão e deformação. Tensão, basicamente, é força dividido pela área da seção transversal do elemento. Então, o que a gente vai verificar na análise de estruturas hiperestáticas é que a gente vai ter dados das seções transversais, que quando a gente analisava estruturas isostáticas não eram relevantes, certo? Além disso, para se ter o dado de módulo de elasticidade, se trabalha com deformação. Deformação é basicamente o deslocamento que a estrutura teve dividido pelo comprimento inicial. Nós não vamos trabalhar diretamente com o conceito de tensão e deformação. Na verdade, a gente vai trabalhar com a relação entre eles. A relação entre eles que nós vamos adotar é uma relação mais simples, uma relação simplificada, que é a lei de Hooke. O que ela representa? Ela diz que o material vai ser elástico e linear. Elástico, todas as deformações são reversíveis. Caso ele venha a sofrer uma carga e se deforme, se essa carga for removida, toda deformação é anulada. Ele volta a ter tamanho original. Além disso, o fato de ser linear quer dizer que a proporção entre tensão e deformação é linear, é dada por um valor. O valor é o E, o módulo de elasticidade, certo?
Ok, vamos falar especificamente do método do deslocamento. Não é aplicado a treliças, certo? Por quê? Porque não são considerados deslocamentos ou rotações geradas por força normal ou força cortante. Apenas se considera o momento fletor. E se vocês forem pensar nas treliças, as treliças são elementos em que a gente justamente despreza o momento fletor, em que a gente considera a força normal, tá? Então, por isso, esse método não se aplica a treliças, sendo que aqui nós vamos estudar as vigas e os pórticos. Além disso, a gente vai considerar uma simplificação que é aceita, tá? Considerar que as barras são inextensíveis. Então, se uma barra tem um comprimento, ela não vai alterar esse comprimento, mesmo que sujeita a cargas. Então, primeira etapa do método: definição do grau de indeterminação cinemática, que aqui eu estou chamando de GI. O que é isso? Indeterminação, bom, algo que eu não conheço, algo que não é determinado. Cinemática está relacionado com movimentos. Então, é um número de deslocamentos e ou rotações desconhecidas em nós internos da estrutura. Então, quais são esses nós? Para vigas, a gente vai se ater aos pontos onde se tem vínculos internos, vínculos que não estão nas extremidades das vigas. Em pórticos, esses nós internos são os pontos de intersecção entre segmentos, por exemplo, o encontro de viga com pilar, tá? Bom, cada deslocamento ou rotação que a gente não conhece vai receber o nome de deslocabilidade. E aqui eu vou utilizar a letra D e eu vou chamar elas de D1 até DN, vamos dizer. Então, aqui do lado a gente tem um exemplinho em que a gente tem um pórtico. Aqui são dois engastes, uma viga e um pilar inclinado. Então, o nó interno que eu vou analisar é esse encontro de viga com pilar. Sendo que, a priori, eu poderia pensar que todos os pontos têm dois deslocamentos e uma rotação não conhecidos, certo? Depois a gente vai ver a possibilidade de simplificação disso pelo conceito de barras inextensíveis, mas a priori aqui a gente teria que tem um deslocamento horizontal, que foi chamado de D1, que não se sabe qual é, um deslocamento vertical, que foi chamado de D2, que também não se sabe qual é, e uma rotação, então, que também é incógnita. Então, verifiquem que a posição inicial da estrutura indeformada seria a linha contínua, e a linha pontilhada seria a deformação. Pessoal, não é necessário que eu saiba necessariamente como que é a deformada. Isso ajuda, mas não é necessário, porque num primeiro momento pode ser difícil de imaginar isso, certo? Mas a gente vai se ater a esses pontos e vai listar tudo que é movimento e vai, então, a partir disso, verificar quais que a gente conhece e quais que a gente não conhece. Ok. Em seguida, vai ser criada uma estrutura auxiliar, que se chama sistema hipergeométrico. O sistema hipergeométrico é restringir todos os movimentos desconhecidos. Então, eu necessariamente preciso ter feito a etapa 1, a parte 1, para na parte 2 bloquear todos aqueles movimentos. Então, observem aqui aquele pórtico, tá? De exemplo, eu tinha aqueles três movimentos: D1, deslocamento horizontal, D2, deslocamento vertical, D3, rotação. Para bloquear o movimento, o deslocamento horizontal, foi colocado um apoio simples, tá vendo? Igual a esse aqui. Para bloquear o deslocamento vertical, foi colocado um outro apoio simples, aqui.
Poderia ter colocado diretamente um apoio duplo, mas aqui se quer evidenciar todos os movimentos que estão sendo bloqueados. Por final, foi necessário bloquear a rotação, porque ela também era desconhecida. E aí, a forma de representar isso é através deste retângulo, certo? Então, a intenção é que todos os nós internos que eu estiver estudando se tornem engastes. Então, só existe uma possibilidade para essa estrutura auxiliar, para esse sistema hipergeométrico. Isso facilita bastante a análise. A gente sabe quais são os deslocamentos e as rotações naqueles nós internos, são 0. Isso, obviamente, não corresponde à situação da estrutura verdadeira, mas essa vai ser a estrutura que a gente vai usar para todo o cálculo. Então, a partir de agora, eu vou considerar só esta estrutura como válida, tá? Em todo o processo. Bom, quando a gente restringe o movimento, quando a gente faz com que esse movimento seja nulo, surge uma reação. Então, se eu bloqueei o deslocamento horizontal, vai surgir uma força horizontal. Se eu bloqueei o deslocamento vertical, surge uma reação vertical. Se eu bloqueei uma rotação, surge um momento. Então, para cada movimento que eu bloquear, vai surgir uma reação. Essa reação é verdadeira? Não, essa reação é inventada. Bom, o que acontece é que esta figura que a gente criou, esse sistema que a gente criou, não é mais igual ao sistema verdadeiro. Entretanto, nós vamos criar casos, então já estamos passando para a etapa 3, que vão juntos, combinados, tentar representar a condição verdadeira. Então, utilizando a estrutura criada, eu vou adaptar estes casos, certo? O primeiro caso a criar se chama caso zero. O caso zero é sempre a estrutura auxiliar, o sistema hipergeométrico, com as cargas verdadeiras. Aqui a única carga é o 5, então eu coloco 5 aqui. Esse é o único caso em que eu vou ter essa carga aqui. Nos demais não vai mais aparecer essa carga externa. Ok, além disso, eu vou criar outros casos que vão se numerar 1, 2, 3, 4. O caso 1 aqui, tá? Ele corresponde, ele está relacionado ao movimento horizontal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu sistema hipergeométrico e aplicar um deslocamento unitário. Neste deslocamento unitário, eu vou calcular essas reações aqui. Na verdade, em todos os casos analisados, eu vou estar calculando essas reações. A diferença é a carga ou o deslocamento que eu estou analisando. Então, no caso 1, eu tenho um deslocamento unitário relacionado com D1, que aqui é o deslocamento horizontal. No caso 2, eu vou ter um deslocamento unitário relacionado com a deslocabilidade 2, com o movimento 2. O movimento 2 eu entendi que era um movimento vertical, então eu vou dar na estrutura, vou indicar um deslocamento vertical unitário. E por fim, o caso 3 está relacionado com a deslocabilidade 3, que é a rotação daquele nó interno. Então, eu vou aplicar uma rotação unitária. Qual a lógica, pessoal? Ao final, o método se resume em descobrir os valores para as deslocabilidades, no caso ali D1, D2 e D3, que satisfaçam a condição de equilíbrio. Não há reações externas no ponto aplicado. Então, vou representar essa análise por equações.
combinando os três casos, o caso 0, o caso 1 e o caso 2 e o 3, eu vou ter uma condição de reações nula. Então, aqui seria a reação do caso 0 relativo ao movimento 1. O movimento 1 é um movimento de deslocamento horizontal. Então, beta 10 seria a reação horizontal no caso 0. K1 é a reação horizontal no caso 1. K12 é a reação horizontal no caso 2. K13 é a reação horizontal no caso 3, sendo que D1, D2 e D3 são aqueles movimentos que num primeiro momento eu chutei como se eles fossem 1, mas na verdade depois que eu tiver calculado todas essas reações, eles vão ficar como incógnitas e eu vou resolver esse sistema linear, certo? E resolvendo esse sistema linear, eu vou ter o valor final real do D1, do D2 e do D3, tá? Então, vamos partir para calcular todas essas reações para preencher esse sistema que agora está só com letras. Então, como vai ser feito o cálculo dessas reações? A gente vai utilizar uma tabelinha e, em seguida, quando eu fizer o exemplo, eu espero que eu consiga esclarecer um pouco melhor isso. Bom, então, essa tabela que eu estava comentando é esta aqui, tá? E ela está baseada no princípio dos deslocamentos virtuais, tá? Neste momento eu não vou abordar ela, eu vou abordar o método de uma forma geral. Bom, o que é a etapa 5? A análise dos casos que não são caso 0. Bom, nesses casos, observem que nenhum deles tem a carga dos 5 kN por metro, nenhum deles tem a carga real. Eles têm todos uma carga inventada, que na verdade não é força, é um deslocamento ou uma rotação. E para todos esses casos, eu vou de novo calcular as reações associadas a esses movimentos, a essas deslocabilidades. Eu vou fazer a análise de cada um separadamente, certo? O que acontece? Os casos, por exemplo, 1, 2 e 2, 1 vão levar ao mesmo resultado. 1, 3 e 3, 1 também, certo? Porque eu adotei todos os deslocamentos comunitários. Então, eu não vou precisar calcular exatamente todos. Aqui, por exemplo, seriam 9, mas essa semelhança de valores faz com que eu tenha que calcular, na verdade, apenas 6. Bom, como que a gente calcula essas reações? Então, também é uma tabela baseada no princípio dos deslocamentos virtuais. É a mesma tabela que a anterior? Não, é uma tabela mais simplificada, porque se vocês forem observar, não tem cargas em força, apenas deslocamentos. Olha só, esse vínculo aqui, ele girou. Aqui ele se deslocou para cima. Aqui ele girou. Aqui ele se deslocou para cima. Observe que o único que está se deslocando sempre é o engaste, porque é o vínculo interno fictício que sempre vai ser um engaste. O externo fica exatamente igual à estrutura verdadeira. E aí eu posso ter engaste ou apoio, simples ou duplo, que neste caso não faz diferença na análise. Quando a gente tiver todas as reações calculadas, a gente vai substituir todos os valores de beta e de K e vai conseguir calcular D1, D2 e D3, ou quantos eu tiver. Eu posso ter só um, eu posso ter dois, eu posso ter três, quatro, enfim. Eu vou calcular esses valores. Tendo os valores das deslocabilidades, eu consigo definir os diagramas de esforços, certo? Por quê? Porque todos os deslocamentos a gente considerou que eram proporcionais, mas na verdade
tudo é proporcional, os deslocamentos, as forças, os esforços internos. Então, pessoal, essa foi uma ideia geral do método dos deslocamentos. Num exemplo, isso deve ficar mais claro.